E aí, Didio, tudo bom, cara? Bom dia. Fiz aqui uma apresentação, então, para a gente dar uma repassada em relação a todas aquelas questões que a gente já tinha conversado, tá? Montei aqui, então, um estudo de implantação do empreendimento e eu vou dar uma repassada contigo em todos os pontos, assim, que foi pensado, mas muito dentro da linha daquilo que a gente já vinha conversando, tá ok? Então, começando aqui pelas imagens de referências, todo o empreendimento ele foi muito baseado em tudo aquilo que a gente selecionou e tu já tinha também pré-selecionado de imagens, né? Então, tendo essa imagem aqui como muito característico para a implantação do empreendimento e, claro, que tentando adequar um pouco também aquela questão financeira no sentido de produzir algo muito semelhante a esse tipo de arquitetura, porém também pensando sempre na questão de custo, de investimento, né, e tentando ver a melhor forma da gente trabalhar o investimento tendo um formato, né, e uma apresentação do empreendimento como um todo que fosse bem impactante, bem chamativa, né? Então eu pensei muito nessas imagens que a gente já tinha pré-selecionado, de fazer então elas partindo assim tentando trazer para o empreendimento em si uma estrutura mais convencional, tá? Mas com uma forma arrojada, assim como são essas formas aqui que a gente tem dessas imagens de referência, né? Então, pegando muito essa questão assim do uso de paredes de pedra, em contraste com paredes brancas, né? Aqui a gente tem também o contraste de madeira com deck, a pedra, e também o próprio formato aqui também desse empreendimento é interessante o escalonamento dele, né? E a forma que ele vai se moldando ao longo do terreno. Então, isso é uma das diretrizes, uma das premissas que eu quis muito que tivesse no terreno que a gente está trabalhando, né? Até porque ele é um terreno bem inclinado, assim como esses aqui, né? Então a gente pode tomar bastante partido e similaridade com essas imagens que a gente está vendo aqui. Então, a questão também, queria que tu te fixasse bastante nessa imagem aqui, que ela remete muito ao que está sendo lançado no empreendimento em termos de piscina ali, de borda infinita, em contato dessa parte aqui construída com a natureza, né? Então, essas imagens aqui, elas são bem referenciais, assim, para o que está sendo feito, tá ok? Assim como também essas aqui são bem interessantes, né? A gente tem um grande elemento prismático aqui, que ele se assenta no terreno, com pedras na base, formando um deck, né? Deixando uma área aberta à frente da edificação, e a gente tem uma edificação onde as paredes laterais elas são mais fechadas, né, e elas se abrem totalmente, né, para aquilo que se quer privilegiar, para aquela vista que a gente mais quer que tenha um contato visual, né? Então, isso aqui é uma imagem bem interessante também, que ela remeteu muito para o lançamento desse empreendimento, tá? Assim como essa aqui também, esse aqui é um módulo, né, de quarto de um motel, tá? Então ele é bem interessante, com um elemento também prismático, bem contemporâneo, com uso de madeira, pedra, concreto, né? Então esses elementos em conjunto aqui e de uma forma bem pensada, a gente pode remeter também ao empreendimento que a gente está querendo lançar, né? Assim como também ter ambientes, né, cobertos, porém abertos, onde a gente consegue também ter aquela questão do contato do interior com o exterior, né, de uma forma bem aberta, bem franca, assim. E isso ficou bastante interessante, assim, no projeto. Então, essas imagens aqui, elas serviram muito para o que está sendo feito no empreendimento, certo? Assim como também essas áreas abertas aqui, elas são bem emblemáticas no sentido de, por exemplo, ter a questão da barragem, a vista da barragem, o contato com ela, com uma área de lareira, de chão, porém aberta, né? Então, com áreas de grama, de vegetação em volta, e ainda assim, né, um ambiente muito integrado assim, né, com a natureza, né? Então, essas imagens aqui, elas também serviram de referência para todo o empreendimento, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho do conceito, tá? Da implantação do terreno. Aqui na tracejado vermelho a gente tem, então, a delimitação do terreno, a questão do acesso 1,
que é o acesso superior, aquele acesso que ele está, digamos, no mesmo nível da parte aqui de cima do terreno, então ele é mais acessível, tá? A gente consegue ter um acesso aqui de veículos por cima de uma forma mais fácil do que aqui embaixo, que tem um pouco de talude, teria que ter muita movimentação de terra caso quisesse ter acesso de veículos aqui por baixo. Então, aqui a gente tem um acesso mais facilitado na parte de cima do terreno, certo? Mostrando aqui também um pouco daquele conceito que a gente quer, o contato visual, principalmente nessa zona aqui mais de baixo, onde tem o acesso 2 ali, né? E também, assim, essa aqui é uma outra imagem muito interessante que a gente tem que sempre tentar envolver para dentro do empreendimento, né? Ter a leitura total do terreno com o empreendimento para que tudo se case, tenha contato visual, tenha esse contato com a natureza, né? E com a barragem do salto, que é uma premissa básica, assim, não precisa nem ser falado, né? Isso. Então, um primeiro lançamento aqui que eu havia pensado seria ter um prisma, tá? No meio do terreno, numa fase 1, onde a gente lançaria então aqueles 3 módulos de habitação, porém todos eles em conjunto, né? Todos eles unidos, só que seriam 3 módulos. Aqui a gente teria um módulo nessa ponta, um módulo no meio e um outro módulo de unidade habitacional mais aqui nessa parte esquerda, né? Esses pontinhos pretos aqui é a chaminé, representa a chaminé de cada um dos quartos, certo? Dando a intenção de ter também uma lareira interna dentro desses espaços, né? Então, cada um desses módulos aqui teria ali uma sacada, um dormitório, mais a cozinha integrada com um banheirinho, né? Dentro de cada um desses espaços aqui, em torno de 25 metros quadrados para cada um. Isso numa implantação de fase 1, ter digamos, uma implantação reduzida, né? Seria um grande prisma aqui no meio, tá? Formando esses 3 módulos. Depois a gente passaria para uma fase 2, que seria a implementação de uma área, né, aqui mais recreativa, toda ela com decks, conectada com decks, com passagens, né? Então a gente tem aqui, depois eu vou poder mostrar com mais detalhe tudo que tem nessa fase aqui, e depois uma fase 3 a gente colocaria então aquela casa maior, mais aqui no topo do terreno, também com a piscina aqui, né? Certo? Ó, agregando também essa parte da piscina, né? E aqui eu vou agora listar e tentar dar uma explicada em cada um dos itens, né, que foi pensado para ter uma implantação ocupando basicamente aqui, tendo a melhor ocupação do terreno, tá? Com todos aqueles itens que a gente vinha conversando para o programa de necessidades, né, do empreendimento como um todo. Então, tendo aqui, começando a parte mais superior aqui, o acesso à garagem, que nem eu comentei aqui, ter o acesso mais facilitado de veículos. Logo aqui abaixo, então, um solário, que pertenceria então a essa casa maior, mas poderia também ser acessado de uma forma mais livre por outras pessoas, tá? Depois eu mostro como. E conectado a esse solário aqui, a gente teria a parte da piscina com borda infinita, como se ela tivesse, digamos, saindo para fora do terreno e buscando muito essa questão da integração com a barragem do salto, né? Como se ela estivesse se suspendendo e flutuando em direção à barragem, tá ok? E tudo isso aqui, cada um na sua altura, tudo numa altura diferente, né? Começando essa cobertura aqui, ela é mais alta, aqui é um pouquinho mais baixo, esse aqui desce um pouco mais, né? E assim por diante. Cada elemento, nenhum atrapalha o outro, todos eles têm a sua altura independente, né? Digamos, nenhum fica à frente do outro na questão do visual da vista, certo? Mais aqui abaixo formaria então à frente desses módulos de habitação, desses estúdios, um grande deck com estofados, aqui, aquelas poltronas externas. Aqui mais à frente, nesse outro braço aqui, coloquei aqui algumas espreguiçadeiras. E bem na ponta aqui, então, a hidromassagem. Mais ou menos remetendo como é na piscina aqui, tentando buscar, né, e se soltar do terreno para ir em direção à barragem. Então, tu tem todo o visual aqui no horizonte, né, que buscando esse contato maior. Então, como se fosse um elemento que estivesse rasgando o terreno para fora do terreno, né? E daí mais aqui embaixo teria então uma área de estar com balanços, né?
e um espaço kids aqui, pode ter um brinquedo aqui embaixo, né? Todos eles escalonados, feito com pedras, né? E um deck por cima, ok? Aqui desse outro lado teria uma área gourmet com churrasqueira, é uma área coberta, porém aberta nas laterais. Pode ter uma bancada de bar aqui nessa ponta, né? E mais aqui algumas mesas externas, né, para receber convidados, enfim, fazer um churrasco ali. E bem aqui no meio, né, digamos que no coração aqui do empreendimento, no coração né, de todas essas áreas recreativas, a gente tem a questão da lareira, né, com ali um fogo de chão, ali uma lareira de chão, né, e ela também é aberta em completamente integração com o restante dos elementos e com a paisagem, certo? Então, avançando um pouquinho só para mostrar uma questão da orientação solar. Então, o norte, né, ele está para essa posição aqui. Então, a gente teria um sol da manhã entrando inclinado toda a parte recreativa aqui. Depois o sol da manhã ele vai girando aqui, né, até chegar no sol da tarde, onde a piscina aqui a gente tem ela numa posição muito boa, né, que pegaria sol desde a manhã até o sol da tarde. Então, a piscina está numa posição bem estratégica no sentido, né, de orientação solar, tá ok? E avançando um pouco mais, então aqui a gente tem o empreendimento como um todo, né, já com os terrenos vizinhos aqui, então ocupando basicamente aqui todo o terreno, né, com áreas abertas, áreas fechadas, né. Então, aqui eu vou poder mostrar melhor em perspectiva como que é a implantação de cada uma dessas fases. Aqui seria, então, digamos, aquele prisma, né, dos 3 estúdios, dos 3 módulos habitacionais, todos eles aqui, com sacadinhas na frente aqui, uma base de pedra muito semelhante àquela imagem de referência, né? E aqui eu fiz ó, um prolongamento do muro, ó, no mesmo alinhamento da edificação, que isso aqui vai dar a entender da pessoa que está chegando, da pessoa que está aqui fora, que o empreendimento ele é maior do que ele realmente é. Dá essa sensação. Ter essas paredes aqui laterais prolongando, vai parecer que isso aqui não é somente um módulo ali pequeno de 3 habitações, mas ele prolonga, ó, como se ele tivesse, digamos, rasgando o terreno e sobressaindo do terreno, saindo aqui para fora, né, do terreno. Isso que é o interesse, dá esse impacto, e isso aqui vai estar totalmente casado com as próximas fases de implantação, né? A gente também pode ter junto o estacionamento, já ser feito o estacionamento aqui à frente, com 4 veículos, podendo estacionar mais um veículo ainda à frente aqui, né? Caso queira deixar até 8 veículos ali estacionados, mas o máximo que dá para ocupar de frente aqui são esses quatro veículos, não tem como ocupar mais lateralmente, está ocupado de fora a fora aqui no terreno, tá ok? E aqui para uma fase, então, 2, seria a implantação de toda a área de lazer conjugada com o que já foi feito aqui em cima, né? Então a gente teria aqui os deckzinhos, a escadinha que desce aqui, certo? Para a área gourmet, então, para a área de churrasqueira aqui, né? Aqui a gente teria um deck que sobe logo à frente aqui dos estúdios, né? Então um deck com aquelas poltronas aqui com área aberta, e a gente pode depois vir aqui para a parte da banheira, né? Da hidro. Aqui no meio, então, a gente tem a lareira ali, os balanços aqui mais embaixo, e depois um espaço kids aqui, tá ok? E aqui o legal, né, que a gente tem a descida para a área gourmet aqui, então ele vai tangenciando esse outro muro, ó, tá vendo que eu prolonguei o muro? Então não fica um quiosque pequenininho, a pessoa que está olhando de fora aqui, ela vai ter a sensação de que o quiosque ele é tudo isso aqui, sabe? Porque tu faz um prolongamento aqui na parede, ó, e dá a entender, ó, dá a intenção que isso aqui é muito maior do que ele realmente é. E o legal também é que essa parede, ó, a pessoa que está descendo aqui para vir aqui para o quiosque, ó, ela vai se balizando pela parede. Isso aqui cria um elemento focal que faz com que a pessoa visualize o quiosque e já vá, no momento que ela vai descendo, ela já vai visualizando através do quiosque a barragem do salto. Ou seja, a barragem, isso aqui ele serve muito como um elemento focal, né, para que a pessoa que está descendo aqui visualize totalmente a barragem através desse elemento. Então isso aqui funciona como um balizador visual também para as pessoas que estão descendo aqui o deck.
E isso fica um efeito visual muito interessante, assim, de contato com o exterior, né? Com uma parte além do terreno, certo? E aqui, então, numa fase 3, ó, a gente teria, então, acrescentando ó, a parte aqui da piscina com a residência, ó, e a residência ela ficaria sobre a garagem, tá vendo? Ó? A garagem ficaria nessa parte de baixo, então a pessoa que estaciona aqui embaixo, ela desce, daí tem uma descida aqui que vai para os quartos, então ela pode vir independentemente para os quartos sem ter que passar pela casa principal. Ela desce aqui direto, ou se quiser subir para a casa principal, ela acessa esse outro deck aqui e sobe uma escada que vai chegar nesse solário, e desse solário tu pode acessar então essa residência maior, né? Como também tu pode acessar a piscina. Então tá tudo independente aqui, né? Mas, claro que essa parte que fica mais reservada à edificação superior. Mas se a pessoa quiser acessar a piscina, ela pode vir aqui e acessar a piscina, certo? Então, deixa eu ver aqui no próximo. Bom, aqui são as imagens 3D, depois eu vou passar o PDF para tu olhar com mais calma. Então, só para mostrar aqui em outro ângulo, essa imagem aqui, ela é bem forte, assim, no empreendimento, como se a pessoa estivesse lá na barragem do Salto, olhando em direção ao empreendimento, e tu vê todos os elementos escalonados, feito em pedra, né, com um deck de madeira, né, aqui então a área gourmet, a mesinha ali para receber convidados, os balanços aqui que servem para crianças como para adultos, aqui um brinquedo kids, né, aqui embaixo, então bem no meio aqui a lareira, certo? E o spa, a área de spa ali de vidro nessa ponta aqui, com vegetação em volta, né, dando uma certa privacidade, e um deck aqui com espreguiçadeiras, com estofados de área externa, né? E a gente tem então os módulos aqui das casas, todo ele com vidro aqui com vista para a barragem, logo mais acima aqui a piscina, com a borda infinita, e a casa aquela na parte mais superior, né, e o solar aqui no cantinho, certo? E aqui ó, a gente tem os degraus ó, que vão descendo aqui, as passagens dos decks, que é aquilo que eu comentei ó, com a parede aqui, e vai balizando a pessoa para ela ir acessando e já vai enxergando aqui além do espaço gourmet, ela enxerga toda a barragem através desse elemento aqui de cobertura do espaço gourmet, certo? Aqui uma outra vista, ó, também bem interessante, como ó, aquela questão do muro ó, que eu comentei, ó, que ele se conecta com esse módulo da fase 1, né, como se ele tivesse ó, se enraizando aqui, ó, ele tivesse ó, cravado no terreno, ele sobressai, né? A partir do momento que ele rasga o terreno, ele sai com um elemento prismático em direção à barragem do Salto, né? Então fica um elemento bem marcante, e ó, aí vocês podem ver que a intenção de ter essas paredes horizontais aqui faz com que o empreendimento pareça ser muito maior do que ele é, né? Mas ele nada mais é do que daqui do outro lado para dentro, ele é somente uma parede que configura uma área de jardim, configura um espaço, né? Mas a edificação ela dá a sensação dela ser muito maior, certo? E ficam os elementos aqui, 3 elementos escalonados, né? Aqui a gente tem a chaminé da churrasqueira, aqui as chaminés das lareiras de cada um dos módulos, e uma lareira que possivelmente vai ter também nessa residência aqui mais alta, certo? Então, uma vista de um outro ângulo, enxergando aqui de quem está no acesso mais alto do terreno, aqui é o acesso das garagens, e esse escalonamento aqui que a gente vê de todos os elementos de arquitetura né, do empreendimento com a barragem ao fundo. Então, uma vista frontal da residência já na sua fase 3, digamos, na sua implementação da residência, com a garagem embaixo. Então, a gente teria aqui o acesso, essa aqui seria a rua de acesso, aquela que é de chão batido hoje em dia, né? Então, a gente teria as garagens aqui bem acessíveis, aqui por baixo a pessoa pode acessar o restante da edificação tudo por baixo, sem ter que passar pela casa principal, certo? Uma vista mais aérea, né? Pegando aqui a barragem, o escalonamento. E aqui uma outra vista, então, também. Aqui pegando mais a vista em relação à área de playground ali, de recreação, áreas externas e de uso comum, certo?
Aqui uma outra vista também da parte da casa mais alta, que vai se escalonando com os outros elementos de quiosque, os estúdios aqui, aí a barragem ao fundo aqui. Então ficou bem impactante assim a edificação em si, certo? E a gente pode fazer toda ele com uma estrutura convencional, né? De viga, pilar, vigota, tavela, para ter também aquela otimização de custo, certo? De implantação. Então aqui a gente tem uma outra vista também bem interessante, né? Dá para ver exatamente esse escalonamento, como que ele foi pensado, a posição de cada coisa no terreno, né? E um elemento um pouco mais acima do outro para não ter aquela questão do contato visual. Aqui nesse lado também ó, a parede, ó, ela prolonga até o fim do terreno, ó, como se estivesse rasgando aqui o terreno e sobressaindo ao fundo, no fim dele. Ó. Então, como se o elemento saísse do terreno nessa direção, em direção à barragem do Salto. Né? O mesmo acontece com a piscina aqui, o mesmo acontece com a parte aqui do spa e da hidra. Né? Então, ter essas estratégias, esse conceito, né? Então, foi bem marcante em todo o lançamento de todas as fases do empreendimento. Aqui a gente tem mais uma imagem mais interna, assim, na parte do solário. Aqui ao lado é a casa, aquela casa maior. Então a gente fez aqui um piso de deck para dar um conforto assim maior, né? Tem uma área aberta em cima para pegar um sol. E aqui logo à frente a gente tem a piscina, ó, com a borda infinita. E imaginando lá então a barragem do salto ao fundo, né? Integração total, assim, né? Dessa parte mais, digamos, de solário, de piscina, da parte mais alta do terreno, com o restante da paisagem, né, do horizonte, né. E aqui uma vista, né, mais específica ali em relação à parte da hidro, da lareira, né, como é que uma coisa conversa com a outra, né, aqui as espreguiçadeiras, então ficou um elemento assim, bem marcante na paisagem, né, todo o empreendimento como um todo, assim, né? Tá ok? E eu vou deixar o PDF então contigo agora. E daí qualquer dúvida que tiver, pode ir me perguntando, vamos conversando, tá ok? E espero aí que goste da implantação aí que foi feita. Então, fico no teu aguardo aí. Valeu, Didio. Obrigadão. Tchau, tchau. Até mais.